condição, uma patologia que só o cardiologista trata, é uma condição que todo médico deve saber tratar, né? Então, existe essa falsa impressão aí de que a hipertensão arterial, o cardiologista que tem que fazer o tratamento, mas é lá desde a unidade básica, desde o cuidado básico que a gente deve cuidar dessa doença, dessa patologia, que é responsável aí por cerca de 25% dos casos de infarto, de AVC, são todos ocasionados por conta de uma hipertensão mal controlada. Então, é importante todo médico entender e saber conduzir a hipertensão para poder evitar o futuro desastre aí na vida dos pacientes, tá? Então, se for pensar nisso, o cardiologista tem que tratar por conta do infarto. Mas aí o nefrologista tem que tratar também, porque faz doença renal progressiva. O neurologista vai saber tratar, tem que saber tratar também, porque causa AVC, né? O oftalmologista tem que saber tratar, porque causa retinopatia. Então, é uma doença que vai englobar todas as áreas e todo mundo tem que saber conduzir, tá? Pelo menos no ambulatório que eu faço, mais de 70% das consultas são por conta de hipertensão arterial. E acredito que quem atenda na unidade básica aí também, e que trabalha em alguma UPA, algum pronto atendimento, também se depara no dia a dia aí com paciente com hipertensão, e a gente precisa saber conduzir. Então, houve essa atualização da diretriz brasileira, houve algumas mudanças pequenas, mas houveram algumas mudanças, e aí eu vou passar para a gente se atualizar, tá? Então, essa é a nova diretriz brasileira de prevenção de 2025, lançada agora no Congresso Brasileiro, tá? E ela está bem didática, tá? Inclusive, uma diretriz que ficou bem bonita aí, a apresentação dela, né? Porque nas diretrizes anteriores, o pessoal parecia que fazia no Paint, né, os desenhos, mas agora ficou bem bonita e bem gostosa de ler, tá? Então, essa aqui, logo no comecinho da diretriz, a gente já tem essa foto, essa imagem aqui, que é basicamente um resumo de toda essa diretriz aí do que eu vou falar, tá? Então, a gente precisa ter o diagnóstico da hipertensão arterial. Então, o diagnóstico da hipertensão arterial, para a gente começar, é a PA, né, a pressão arterial, no consultório, pelo menos duas medidas em ocasiões diferentes, que esteja acima de 14 por 9, tá? Então, acima de 140 por 90 de pressão, a gente já dá o diagnóstico de hipertensão, tá? E a grande polêmica lá é aquele paciente PA de 12 por 8, né? Que seria a pré-hipertensão, tá? Lá na diretriz de 2016, já existia esse termo do paciente que tinha essa pressão aí, seria uma pré-hipertensão. Depois, lá de 2020, mudou um pouco e agora retornou para esse conceito de pré-hipertensão, que é a PA de consultório ali, daquele paciente que está naquela faixa de PA sistólica entre 120 e 139, tá? E na diastólica entre 80 e 89. Então, do paciente de 120 por 80 até 139 por 89, é um paciente que a gente vai classificá-lo como pré-hipertenso, tá? E a diretriz também nos reforça que é uma das novidades aí, a gente sempre confirmar essa hipertensão do paciente com uma medida ambulatorial, uma medida dele em casa, seja por mapa ou seja por MRPA, tá? Sempre que possível para a gente poder avaliar os fenótipos dessa hipertensão do paciente, tá? E uma outra, a gente já tinha que classificar antigamente também o paciente no risco cardiovascular dele, tá? Mas existe, então, também essa recomendação para a gente estratificar o risco do paciente, tá? Então, para todos os pacientes que tiverem nessa faixa terapêutica, desculpa, essa faixa de hipertensão, que seria pré-hipertensão, acima de 13 por 8, 130 por 80, a gente vai precisar estratificar o risco desse paciente e aí, por quê? Uma parcela desses pacientes que seriam classificados como pré-hipertensos, se houver algum fator de risco, que a gente vai aplicar esse score aqui, que é essa novidade também dessa diretriz, que é o score Prevent, tá? Que na diretriz anterior usava-se o score 2, que era um score mais usado lá para a população europeia, tá? Então, agora a diretriz colocou esse score Prevent, que é usado da American Heart, tá? Para a gente classificar e estratificar o risco do paciente que está naquela faixa de pré-hipertenso, na PA acima de 13 por 8, tá? E frisar muito bem o tratamento não medicamentoso desses pacientes. Então, para todos os pacientes, independente
se ele é pré-hipertenso ou hipertenso estágio 1, 2 ou 3, todos os pacientes devem receber o tratamento não medicamentoso, as medidas não medicamentosas, tá? Então, não fumar, ter uma dieta saudável, né? A dieta recomendada é aquela dieta DASH, controle do peso, né? Um IMC ali entre 18 e 24, reduzir a ingesta de sal, aumentar a ingesta de potássio, fazer atividade física regular, baixa ingestão de álcool, práticas de espiritualidade, né? Controle do estresse. Então, esses tratamentos medicamentosos a gente vai ver ali ao longo da aula que devem ser feitos para todos os pacientes, tá? E o tratamento medicamentoso, então, o paciente que entra no estágio 1 de hipertensão, ele já ganha medicação, tá? E aí a gente vai ver que tem as medicações que nós vamos usar, existe a pirâmide das medicações ali, que a base dela é o que a gente já sabe, é o que a gente já usa, que são os diuréticos, tiazídicos, IECA, BRA e os bloqueadores de canal de cálcio, tá? E existe uma particularidade daqueles pacientes que a gente vai entrar com monoterapia, são os idosos mais frágeis, os pacientes com algum fator de risco ali que possa levar a uma hipotensão, tá? E a meta para todos os pacientes hipertensos ali que iniciam o tratamento é manter essa pressão abaixo de 13/8, tá? Tudo isso com uma equipe multiprofissional para acompanhar esses pacientes. Então, isso aqui basicamente é o resumo de toda essa nova diretriz, tá? E para a gente começar, ele começa nos mostrando ali qual é a maneira correta de medir a pressão arterial do paciente, tá? Então, parece uma coisa básica, uma coisa que todo mundo já sabe, tá? Mas é bom a gente frisar. Então, primeira coisa, o paciente tem que estar com o braço despido aqui, o braço nu, né? Apoiado numa mesa, na altura do coração, tá? Com a palma da mão direcionada para cima. O ambiente tem que estar silencioso, com uma temperatura confortável. E aqui, no passo 3 tem uma diferença da diretriz anterior, tá? Então, antes, na diretriz anterior, recomendava-se que o paciente deveria ficar pelo menos 60 minutos sem fumar, sem ingerir alimentos, cafeína e etc. Tá? Então, essa diretriz baixou essa recomendação aí para 30 minutos, né? O paciente, então, tem que ter pelo menos 30 minutos sem fumar, sem ter ingerido algum alimento, sem beber café, tá? E 90 minutos sem ter praticado alguma atividade física, tá? Que na diretriz anterior era 1 hora, era 60 minutos. Então, a atividade física aumentou o intervalo aí que o paciente deve ficar em repouso para poder aferir a pressão arterial, né? Tem que estar sentado, com os dois pés encostados no chão, né? Bem confortável, com o dorso encostado na cadeira, né? Pernas descruzadas, apoiadas no chão. Tem que ficar sentado ali pelo menos 5 minutos, com a bexiga vazia, sem falar, não pode falar durante a aferição da pressão arterial. E tem que ser realizada, quando você for aferir a pressão do paciente no consultório, tem que realizar essa medida, realizar pelo menos 3 medidas com intervalo de 1 minuto entre elas. Tá? Então, você vai aferir a pressão do paciente 3 vezes, com intervalo de 1 minuto entre elas, e vai pegar a média das últimas 2 pressões arteriais do paciente. Tá? Então, o que diz lá na diretriz, ó? Então, a pressão ela tem que ser medida, né, aferida, com esse manômetro automático ou semiautomático. Então, eles dão preferência para esses aparelhos automáticos ou semiautomáticos, que têm uma vantagem em relação àquele auscultatório, tá? Por quê? Isso aí tem uma maior precisão. Então, os aparelhos estão mais modernos hoje em dia, mais calibrados. Então, existe uma precisão maior e uma chance menor de erro do que, às vezes, da ausculta pelo técnico de enfermagem ali, pelo enfermeiro ou até pelo médico, tá? Então, a pressão ela tem que ser medida em ambos os braços, tem que ser aferida em ambos os braços inicialmente, tá? E aí você vai usar o braço que deu a maior pressão arterial para você fazer as medidas subsequentes nesse paciente, tá? Então, você vai ter essa diferença aí. Primeiro mede nos dois braços, vê qual que tem a pressão maior, e aí, a partir daquele momento, você vai sempre aferir a pressão naquele braço do paciente, tá? As diferenças que houverem ali mais do que 15 milímetros de mercúrio entre os braços, isso prediz um risco cardiovascular aumentado do paciente, tá? Isso aí pode sinalizar uma doença obstrutiva, tá? Arterial obstrutiva. Então, ficar de olho nesses pacientes, a diferença normal ali no braço, entre um braço e outro é até 10 milímetros, tá? E aí, aqui a grande polêmica que saiu na mídia, na verdade, né? Que é a questão da pré-hipertensão.
Então, a pressão normal hoje é considerada aquela pressão abaixo de 12/8, tá? A pré-hipertensão, ela vai naquela faixa ali do paciente que está entre 12/8 até quase 14/9. Então, ele vai até 139/89. E esse paciente, ele é classificado agora como pré-hipertenso, tá? Então, eu já ouvi gente falar, é a indústria farmacêutica que colocou esse valor para poder vender mais remédio, tá? Na verdade, não, porque em momento nenhum na diretriz ele diz que você tem que medicar esse paciente aqui, tá? Com pré-hipertensão. Existe uma faixa desses pacientes aqui que existe um risco cardiovascular aumentado, que se não houver mudança no estilo de vida dele, não melhorar a pressão arterial com as medidas não medicamentosas, aí sim esse paciente vai ganhar uma medicação, tá? Mas em momento nenhum é para você medicar esse paciente aqui que está com essa pressão entre essa faixa de pressão ali, entre 120 a 139 de sistólica e 80 e 89 de diastólica, tá? E as hipertensões, a gente classifica em estágio 1, 2 e 3, a partir do paciente que tem a pressão 14/9. Que basicamente a gente tem que classificar o paciente como hipertenso. A partir de 14/9, você vai tratar esse paciente aí com medicamento, tá? Identificar, então, os fatores de risco é essencial também. Então, ver os fatores de risco psicossociais, né, a questão da urbanização, o sobrepeso dele, se o paciente é sedentário, se ingere muito sal, né, pouco potássio, se tem algum distúrbio do sono, por exemplo, uma apneia do sono. Então, são fatores aí que podem levar a um aumento da pressão arterial, tá? Paciente que ingere muito álcool, tá? O idoso, fatores genéticos. Então, você identificar esse paciente e conseguir saber em que ponto que está ocorrendo essa alteração aí que pode estar gerando uma hipertensão para ele, tá? E esses são os principais fatores de risco que a gente tem que ficar de olho, tá? E aí a ação que você tem que tomar em cima do paciente é uma ação centrada naquele paciente. Então, você vai gerenciar o estresse dele, né? Se o paciente tem estresse, às vezes com alguma medicação, tá? Melhorar a qualidade de sono. Então, o paciente que tem uma apneia de sono, você tratar esse paciente, às vezes com controle de peso também pode melhorar a qualidade do sono do paciente, né? Controlar a ingestão de álcool, né? Identificar se aquele paciente que tem aquele distúrbio ali com álcool, identificar e tratar aí ou com a família, com o paciente, tá? Melhorar a alimentação dele, orientar a atividade física. Então, tudo aquilo que a gente já conhece, a gente já sabe, é o que se manteve aí na nossa diretriz, tá? Então, quais são as recomendações da nova diretriz de hipertensão? Então, a gente tem que classificar o paciente como pré-hipertenso, tá? Aquele com a pressão sistólica entre 120 e 139 e a diastólica entre 80 e 89, tá? No consultório, que você mediu a pressão ali em duas ocasiões diferentes, tá? E você vai classificar o paciente como hipertenso, tá? Aquele paciente que a PA do consultório dele é acima de 14/9, tá? Maior ou igual a 14/9, aí você vai classificar esse paciente já como hipertenso. Você tem que fazer essa classificação em duas medidas em ocasiões diferentes. Então, duas visitas do paciente no consultório, por exemplo, você aferiu a pressão dele acima de 14/9, você vai classificar esse paciente aí de acordo com a pressão que ele tiver no estágio 1, 2 ou 3. Tá? E ele recomenda sempre a gente usar o mapa ou a MRPA para a gente confirmar o diagnóstico dessa hipertensão. Então, além da medida da pressão no consultório, a gente tem que fazer uma medida ambulatorial dessa pressão arterial também, ou com mapa ou com MRPA, para a gente identificar aqueles fenótipos. Às vezes o paciente tem uma hipertensão do jaleco branco, às vezes tem uma hipertensão mascarada. Então, a diretriz recomenda que a gente usar o mapa ou a MRPA para poder identificar aquele paciente com hipertensão e até monitorar o tratamento dele, tá? E aqui também uma mudança pequena, mas houve uma mudança. Então, ó, a gente vai sempre medir a pressão arterial do paciente no consultório, tá? Então, aquele paciente que tem uma pressão no consultório, ó, de 14/9 acima de 14/9, e no mapa e na MRPA é uma pressão normal, então ele tem uma pressão elevada no consultório, mas em casa a pressão dele é normal. Então, é um paciente que tem hipertensão do avental branco, tá? Aquele paciente que, na medida do consultório, você mediu, ele tem uma pressão abaixo de 14/9, e no mapa e no MRPA também abaixo de 13/8, aqui no mapa,
ele tem uma normotensão verdadeira. Naquele que tem a pressão elevada tanto no consultório quanto na MAPA e no MRPA, é uma paciente que tem hipertensão sustentada. E quando ele tem a pressão elevada no consultório, tá? Aliás, uma pressão, desculpa, baixa no consultório e elevada na MAPA. Então, em casa ele está ficando hipertenso e no consultório está com a pressão normal. É aquele paciente com hipertensão mascarada, tá? Esses são os pacientes que não usam medicações antihipertensivas. Nos pacientes que usam alguma medicação hipertensiva, esse valor aqui da medida do consultório, ele baixou, tá? Ele vai para 13 por 8, tem que ser abaixo de 13 por 8 essa classificação. Então, a gente consegue usar essa tabelinha aí, ó, bem fácil, você afere a pressão do paciente no consultório e depois vê a média da MAPA ou do MRPA e classifica o paciente qual o tipo de hipertensão que ele tem, tá? Lembrar que o paciente que usa alguma medicação antihipertensiva já, a classificação aqui é menor na medida do consultório, tá? Então, como que a gente vai classificar esse paciente? O paciente tem uma pressão normal, abaixo de 12 por 8, vai considerar como uma normotensão e vai repetir essas medidas aí anualmente, tá? Naquele pré-hipertenso, então, paciente que tem uma pressão entre 120, 139 e 80, 89 de diastólica. Você vai ter que considerar uma hipertensão mascarada nesse paciente. E aí você vai pedir um MAPA ou MRPA. Hipertensão estágio 1, tá? Você vai considerar que o paciente possa ter uma hipertensão do avental branco, ele pode ter ficado hipertenso só ali no consultório naquele momento, mas em casa deve estar normal. Então, você vai pedir uma MAPA ou MRPA para você confirmar se ele realmente tem uma hipertensão ou se o paciente é só uma hipertensão do avental branco, tá? Então, aqui esses estágios, a grande maioria, essa hipertensão estágio 1, basicamente seria para a gente diferenciar aquele paciente com hipertensão do avental branco, tá? No estágio 2, se o paciente já tem uma hipertensão estágio 2 na aferição do consultório ali, está entre 160 e quase 180 ali por 10, tá? Então, ele tem uma alta probabilidade de ser uma hipertensão sustentada. Mas você pode considerar que ele possa ter uma hipertensão do avental branco. É um pouquinho mais difícil, porque a hipertensão do avental branco não chega a níveis tão altos assim, tá? Mas pode ser que aconteça. Então, nesse paciente, você ainda pode considerar um mapa para ele, tá? E naquele que tem estágio 3 de hipertensão, a pressão acima de 180 por 110, né? Ele já tem o diagnóstico de hipertensão e você vai iniciar o tratamento antihipertensivo. E nas crises hipertensivas, paciente com hipertensão sustentada também vai iniciar o tratamento antihipertensivo, tá? Esses valores de referências não mudaram da última diretriz, tá? Então, PA de consultório, qual é o paciente que é hipertenso? Aquele que tem a pressão acima de 14 por 9, tá? Esses valores não mudaram. No mapa, fez o mapa. Para eu considerar hipertenso no mapa, ele tem que ter uma pressão acima de 13 por 8, tá? E na MRPA, também acima de 13 por 8, tá? Na vigília ali, durante o mapa, porque o mapa divide entre vigília e sono, né? O exame do mapa. Então, se você vê uma média da pressão na vigília do paciente acima de 135 por 85, hipertenso. E durante o sono, acima de 12 por 7, tá? Quando a gente dorme, quando o paciente está no sono, a pressão tem que baixar pelo menos 10%, tanto da sistólica quanto da diastólica, tá? Senão ele pode ter alguma condição no sono ali, às vezes uma apneia do sono, que pode estar subindo essa pressão arterial dele, tá? E aí uma novidade também dessa nova diretriz são dos exames complementares, tá? Todos se mantiveram aqui da última diretriz, a única coisa que mudou, perdão, a única coisa que mudou foi essa razão proteinúria creatininúria, tá? Ou albuminúria creatininúria, tá bom? Então, essa relação, esse exame mudou porque não tinha na última diretriz. Qual que é o objetivo disso? A gente já identificar aquele paciente que possa ter uma lesão renal, aquele paciente que tem alguma alteração renal, que pode ser uma condição por conta da pressão arterial elevada, tá? Então, os outros exames, análise de urina, potássio, creatinina, taxa de filtração glomerular, glicemia, etc., colesterol, todos esses exames se mantiveram. O único exame novo aqui é essa relação proteinúria creatininúria, tá? E aí a gente precisa identificar o paciente que tem lesão de órgão-alvo, tá? Então, a gente vai ver ali mais para frente que uma das classificações é o paciente que tem lesão de órgão-alvo. E como é que eu vejo isso? Na parte cardíaca, na parte do coração,
pelo um eletrocardiograma ou um ecocardiograma, a gente consegue identificar. Então, aqueles fatores, aqueles critérios de sobrecarga ventricular, para ver se o paciente tem uma sobrecarga ventricular, que é o índice de Sokolov, né, que é bem conhecido, tá? A onda R de AVL maior do que 11 milímetros, lá também é um critério de sobrecarga ventricular. Tem o índice de Cornell, então existem vários critérios para a gente avaliar a sobrecarga ventricular. Se o paciente tiver sobrecarga ventricular, ele já tem lesão de órgão-alvo pelo eletrocardiograma, tá? Pelo ecocardiograma, então a gente vai ver no ecocardiograma o índice da massa ventricular, né? A massa ventricular indexada pela superfície corpórea. Então, nos homens, se tiver 96 gramas por metro quadrado, maior do que 96 gramas por metro quadrado, desculpa, 116, e na mulher 96, tá? Então, se houver um aumento da massa indexada pela superfície corpórea, o paciente tem sobrecarga ventricular, ele vai ter uma hipertrofia, que aí a gente vai classificar ela como concêntrica ou excêntrica, tá? Mas só dele ter uma massa aumentada ventricular, ele já tem uma hipertrofia. Então, isso aí já entra como lesão de órgão-alvo, tá? Nos grandes vasos, pode fazer o índice tornozelo braquial. Se for menor do que 0,9, é critério para lesão de órgão-alvo. Fizer um ultrassom de carótidas, tiver alguma plaquinha nas carótidas, pode ser uma aterosclerose subclínica, às vezes uma placa menor do que 50%, mas já tem presença de placa, já tem lesão de órgão-alvo, tá? Velocidade de onda de pulso, tá? Então, existem os aparelhos específicos a medir velocidade de onda de pulso. Se for maior do que 10 metros por segundo, também lesão de órgão-alvo. Na parte renal, taxa de filtração glomerular, abaixo de 60, e a albuminúria ali, se for maior do que 30 miligramas nas 24 horas, ou aquela relação daquele exame que a gente viu lá, albuminúria pela creatininúria, se for maior do que 30 miligramas por grama. Então, o paciente tem lesão renal, então lesão de órgão-alvo também. E no fundo de olho, se ele tiver alguma retinopatia hipertensiva, tá? E aí, essa também foi uma mudança da última diretriz, tá? Esse mapa de calor aqui, que classificava o paciente na diretriz anterior entre risco baixo, moderado e alto risco, tá? E nessa nova diretriz mudou porque entrou aqui o paciente de muito alto risco, que é aquele paciente com doença cardiovascular estabelecida. Então, o paciente que teve já, por exemplo, um infarto, paciente que tem um stent, tá? Hoje já teve um AVC. Então, paciente de muito alto risco, com doença cardiovascular estabelecida, ou uma doença renal crônica, estágio 4 ou mais. Então, esse paciente entra classificado agora como muito alto risco. Se eu colocar a tabela anterior aqui, ó, da diretriz, ele era classificado só até como alto risco, tá? E aí, na nova diretriz agora, entrou essa nova classificação de muito alto risco do paciente que tem doença renal estágio 4 ou maior, ou alguma doença cardiovascular já estabelecida, tá? Às vezes o paciente já é revascularizado, um paciente que já tem um risco muito mais alto do que era classificado na tabela anterior, tá? E aqui, o paciente que tem lesão de órgão-alvo, uma doença renal crônica estágio 3 ou diabético, no estágio 3 ele era classificado como risco alto, e agora ele é muito alto risco, tá? Essa foi uma pequena mudança também que houve na nova diretriz. Então, como que a gente vai classificar o risco desse paciente, tá? Então, a diretriz ela recomenda que a gente use o score Prevent, que é aquele score que eu mostrei para vocês ali, que eu falei para vocês anteriormente, que é o score que a American Heart usa, tá? Então, ele entrou agora na nossa diretriz, a gente, na diretriz anterior, usava o score 2, tá? Que era um score muito bom lá para a Europa, tudo, mas agora o score Prevent é um score que consegue predizer melhor o risco cardiovascular do paciente, tá? Então, é recomendado agora a gente usar esse score. Não existe aplicativo ainda, então se vocês colocarem lá no Google, calculadora Score Prevent, vai ter lá o site da America Heart que tem essa calculadora, é bem facinho de calcular. Ele prediz ali o risco em 10 anos e 30 anos, tá? Então, uma recomendação forte a gente usar isso daí. E quando que a gente vai usar esse score de risco Prevent? Se o paciente ele já tiver alguma condição de alto risco cardiovascular, ele já é classificado como alto risco. Então, se ele já tem alguma doença cardiovascular manifesta, né? Já teve, às vezes, um infarto, um AVC, tem alguma doença cardiovascular manifesta, ele já é alto risco. Se ele é diabético, tem alguma doença renal crônica,
hipercolesterolemia familiar. Então, na diretriz anterior, ele colocava o LDL acima de 190, tá? Agora, ele coloca como hipercolesterolemia familiar, tá? E se tiver alguma lesão de órgão-alvo, o paciente já é classificado como alto risco. Naqueles pacientes que não entram nessas condições aqui, a gente vai estimar o risco cardiovascular dele, usando daí, então, o score Prevent. Se for maior do que 20% em 10 anos, é um paciente de alto risco cardiovascular. Mas a gente tem que considerar alguns agravantes de risco, tá? Em alguns casos selecionados. Então, por exemplo, paciente que tem um score de cálcio alto ali, é um paciente que já vai entrar como alto risco cardiovascular. Uma LPA, né, que é a lipoproteína A aumentada, o paciente já vai entrar como risco cardiovascular aumentado. Então, existem essas considerações aí. Esse aqui é o site da calculadora da American Heart lá, que é o do Score Prevent, tá? Se você colocar esse nome aí na internet, vai ter essa calculadora, bem fácil de preencher. E aí, quais são as indicações de tratamento para esses pacientes? Tá? Então, há medidas não medicamentosas, se o paciente tiver pressão acima de 12/8, ele já tem que ganhar medidas não medicamentosas. Que antigamente, na diretriz anterior, era mudança do estilo de vida, agora é medidas não medicamentosas, tá? Mudou só o nome, mas o objetivo é o mesmo, tá? Então, o paciente tem que mudar o estilo de vida, tem que comer menos sal, fazer atividade física, perder peso, não fumar, controlar a alimentação, ingerir menos sal, comer mais potássio. Então, fazer uma mudança no estilo de vida dele já a partir de 12/8 de pressão arterial, tá? Naquele paciente que tem uma pressão já acima de 14/9, esse paciente, além da medida não medicamentosa, ele já vai ganhar um tratamento medicamentoso, tá? E naquele paciente que está naquela faixa entre 130 e 139 de sistólica e 80 e 89 de diastólica, e ele tem um alto risco cardiovascular. Então, qual que é o alto risco cardiovascular? Aquilo que a gente acabou de mostrar ali atrás, tá? Ou se às vezes na calculadora Prevent ele entrou como alto risco. Então, nesse paciente que está nessa faixa aqui antes de 14/9, mas acima de 13/8, esse paciente você vai fazer medidas não medicamentosas para ele por 3 meses, né, que é a mudança do estilo de vida, e após 3 meses, caso não haja uma melhora da pressão arterial desse paciente, aí sim a gente vai entrar com medicação, tá? Nos idosos acima de 60 anos, quando a pressão for acima, a pressão sistólica for acima de 140, e nos idosos acima de 80 anos, quando a pressão for também acima de 140, tá? Só que aqui a gente tem um asterisco, por quê? Nesses idosos acima de 80 anos. Porque a gente tem que avaliar esses pacientes aí com um pouco de cautela. Porque às vezes pode ser um idoso frágil, tá? Então, se ele é um idoso frágil, tem um risco maior de fazer uma hipotensão ortostática, por exemplo, o paciente tiver queda, risco de fratura, então esse paciente você tem que ser um pouquinho mais permissivo. E aí você vai manter a meta de pressão dele na última pressão, a pressão mais baixa que ele tolerou, tá? Então, se ele não tolerou uma pressão 13/8 de pressão arterial, se tolerou uma 14/9, é essa a meta que você vai manter o paciente, com um idoso frágil, por exemplo, que tem um risco de outras comorbidades, tá? Então, esse aqui é um resumo do tratamento. Então, população-alvo, aquela população que tem a pressão já acima de 12/8 ou mais, medidas não medicamentosas, tá? Mudança do estilo de vida. Naquele que está naquela faixa ali entre 100, 130 e 139, e 80 a 89 de diastólica, e o paciente que tem alto risco cardiovascular, então esse paciente a gente vai fazer a medida não medicamentosa por 3 meses, tá? E depois a gente vai iniciar o tratamento medicamentoso caso não haja controle. Então, se a PA dele se mantiver acima de 13/8, mesmo com as medidas não medicamentosas, perdeu peso, controlou sal, alimentação, etc., não controlou a pressão arterial dele, aí a gente vai entrar com tratamento antihipertensivo, tá? E naquele que já tem a pressão acima de 14/9, além da medida não medicamentosa, a gente já vai iniciar o tratamento medicamentoso, tá? Então, para vocês observarem, para todas as faixas aqui, medida não medicamentosa. Isso aí a gente tem que indicar para todos os pacientes. E a meta de todos eles é uma pressão abaixo de 13/8, tá? Então, meta, se vocês querem uma meta, a meta do paciente é abaixo de 13/8, tá? Naquele idoso frágil,
sempre lembrar, ter um pouco de cautela, a meta dele é a última, a pressão mais baixa que ele pode tolerar, né? Então, as recomendações aí, redução do peso corporal para redução da mortalidade do paciente, aí da pressão arterial, reduzir a ingesta de sal e aumentar a ingesta de potássio. Isso daí é na dieta, tá? Exceto para pacientes com doença renal crônica. Então, ele frisa ali que tem que ser pela dieta esse aumento da ingestão de potássio, porque daqui a pouco a gente vai ver o pessoal já dando suplemento de potássio para o paciente para melhorar a pressão arterial, tá? E não é isso que a diretriz diz, ela diz pela alimentação, pela dieta, tá? E a dieta recomendada é a dieta DASH, tá? Então, se vocês procurarem lá depois dieta DASH, é justamente uma dieta aí com baixa ingestão de sal e rica em potássio, né? Atividade física moderada, tá? É a recomendação. A ingesta de sal, qual que é a meta, né, da redução da ingesta de sódio? Menos do que 2 gramas por dia, ou de sódio, tá? Ou 5 gramas de sal por dia. Aí é uma colher de chá por dia. Aumentar a ingesta, então, dietética de potássio. Ele recomenda ali pelo menos uma dieta assim, uma ingestão acima de 3,5 gramas por dia de potássio. Reduzir o consumo de álcool. Então, para homens ali é cerca de 2 doses e para mulher uma dose, tá? E adotar um padrão alimentar mais saudável, tá? Principalmente ali a dieta DASH, que é a recomendada. Para atividade física. Então, uma das coisas que recomenda é o quê? A cada 30 minutos que o paciente estiver sentado, ele tem que levantar e se movimentar ali por pelo menos 5 minutos, tá? Já é uma atividade física que é recomendado para o paciente fazer. Tem que se fazer uma atividade física de pelo menos 150 minutos por semana, tá? Uma atividade física aeróbica moderada, tá? Ou, se for uma atividade física vigorosa, pelo menos 75 minutos por semana. Isso o mínimo, tá? Pelo menos. Ou você pode combinar tanto uma atividade física moderada junto com uma vigorosa, tá? E fazer aquela atividade mista, né? Então, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício resistido. Então, resistido ali pelo menos umas 2 vezes na semana. Então, você pode ler ou indicar ao paciente andar, correr, dançar, nadar, etc. Tá? Então, assim, a recomendação é pelo menos 150 minutos por semana. Mas você tem que orientar o paciente que qualquer atividade física que ele faça é melhor do que ele não fazer nada, tá? Então, se ele fizer, eu só consigo fazer 30 minutos. Beleza, é melhor do que não fazer nada, tá? Mas a recomendação mínima é de 150 minutos por semana, tá? E aí, as medidas, então, não medicamentosas, né, para o tratamento da pressão arterial. Então, manter o peso adequado, tá? Isso aí não mudou, né, da última diretriz. O IMC abaixo de 25 em adultos e abaixo de 27 em idosos, tá? Fazer uma alimentação saudável, a dieta DASH é recomendada com uma baixa ingestão de sódio, abaixo de 2 gramas de sódio por dia ou 5 gramas de sal, né? Aumentar a ingesta de potássio para pelo menos 3,5 gramas por dia, fazer atividade física, então, como a gente falou, pelo menos 150 minutos por semana, limitar a ingestão de álcool, cessar o tabagismo, então aqui, ó, ele já coloca derivados do tabaco, coloca narguile, né, e cigarro eletrônico também. Então, a gente está vendo a população, os jovens de hoje em dia cometendo os erros dos jovens lá do passado, que antigamente era bonito fumar e agora eles estão usando cigarro eletrônico aí porque às vezes acha bonito, etc, né? Então houve um aumento exponencial do uso do cigarro eletrônico e aí já entrou na diretriz essa condição aqui que você tem que cessar até o cigarro eletrônico, tá? Fazer alguma abordagem aí do estresse, da espiritualidade, então o que for melhor para o paciente, benéfico para o paciente fazer. Tá? E uma equipe multiprofissional acompanhando esses pacientes aí para um controle melhor da pressão. Tá? O tratamento medicamentoso, então, ele visa reduzir o risco do paciente, o risco de mortalidade do paciente ou o risco de eventos adversos, tá? Então, quanto maior o risco do paciente, maior o benefício ele vai ter usando o tratamento medicamentoso e o controle da pressão arterial, tá? Então, no paciente ali com AVC, com doença arterial coronariana. Então, ó, o AVC, se você reduzir 10 milímetros de mercúrio na pressão do paciente, reduz o risco do paciente ter evento.
tá? E reduz mortalidade também em cerca de 17%. Então, na DAC, na insuficiência cardíaca, na renal crônica, paciente que você reduz pressão arterial, reduz significativamente a mortalidade e as comorbidades desse paciente. Então, você tem que frisar bem e entrar agressivo nesses pacientes aí para melhorar, para ter um controle melhor de pressão e melhorar a mortalidade, tá? As classes de medicamentos antipertensivos que a gente tem disponível e usa são os diuréticos, tá? Os bloqueadores de canal de cálcio, os IECAs e BRAs, beta-bloqueadores, em algumas condições específicas a gente vai usar, tá? Então, aqui ele coloca uma pirâmide na diretriz para nos orientar como conduzir esse paciente, que também não mudou, mantém do mesmo jeito, tá? Então, aqui na base da pirâmide, mudança no estilo de vida, que são as medidas não medicamentosas, para todos os pacientes. Naqueles pacientes que a gente precisa entrar com alguma terapia, na base da pirâmide, onde a gente tem que iniciar, a gente vai usar os tiazídicos, diuréticos tiazídicos, tá? IECA ou BRA e os bloqueadores de canal de cálcio, tá? Essa é a base da pirâmide, é onde a gente tem que iniciar. O beta-bloqueador, ele ficou para fora aqui da pirâmide, tá? Então, a gente vê muito, mas muito mesmo, paciente que faz tratamento para pressão arterial, que chega no consultório, e ele é hipertenso, faz tratamento para pressão arterial e o medicamento que ele está usando é atenolol, tá? Então, ele não está usando um tiazídico, ele não está usando um IECA, um BRA, nem um bloqueador de canal de cálcio. A única coisa que ele usa é um beta-bloqueador, tá? Então, a gente vê muito esse erro lá na condição primária, lá na UBS, tá? O médico já inicia um beta-bloqueador para o paciente. E o beta-bloqueador aqui, ele está indicado para algumas condições específicas para você iniciar o beta-bloqueador para tratamento de hipertensão, tá? Então, naqueles pacientes que têm, por exemplo, uma angina pós-infarto, paciente com insuficiência cardíaca, uma fibrilação atrial, tá? Gestante, aí você pode iniciar um beta-bloqueador ali na base, tá? Mas não é a primeira escolha para os outros pacientes. São nessas condições específicas que a gente vai entrar com beta-bloqueador, tá? Acima, então, começou lá um tiazídico, um IECA, BRA e bloqueador de canal de cálcio. Tá? Outra coisa que não pode associar, IECA e BRA. Então, a gente vê, às vezes, paciente usando captopril e losartana, né? O enalapril e losartana. Então, é classe 3, não é recomendado usar IECA e BRA, né? Ou é um ou é o outro. Então, não houve controle da pressão, o paciente está com 3 classes aqui diferentes já. Aí a gente vai iniciar com a quarta droga, que é a espironolactona. Então, a espironolactona entra como quarta droga. Naquele paciente que não controlou mesmo com a quarta droga, aí a gente vai pensar aqui no beta-bloqueador ou no alfa-2 agonista, tá bom? E caso não haja controle, o alfa-1 bloqueador ou os vasodilatadores diretos, tá? Então, essa é a pirâmide que a gente tem que seguir no tratamento do paciente com hipertensão arterial, tá? E qual que é o paciente que a gente vai iniciar com monoterapia? Aquele que a gente vai iniciar uma medicação só. Então, naquele paciente que está aquele paciente pré-hipertenso, né, está com 130 a 139 de sistólica e 80 a 89 de diastólica, mas que ele tenha um alto risco cardiovascular, fez mudança de estilo de vida por 3 meses, não houve melhora, aí esse paciente você vai considerar entrar com uma monoterapia para ele, então uma medicação só. Nos idosos acima de 80 anos, então a gente também considera entrar com uma medicação só, tá? Esse idoso aqui tá meio estranho, né? Nos idosos frágeis, então, também começar com uma medicação só. E naqueles com hipotensão ortostática sintomática. Tá? Então, paciente que, às vezes, você fez uma medicação ali, ou entrou com, às vezes, dupla medicação, o paciente fez hipotensão ortostática, então você pode considerar ali usar uma medicação só para ele. Uma só medicação para ele, tá? E naquele paciente com hipertensão estágio 1, tá? E risco cardiovascular baixo, aí fica a critério médico, tá? Então, você pode tanto iniciar com dupla medicação, como iniciar com monoterapia, tá? Então, aqui fica a critério médico. Então, como é que fica o fluxograma do tratamento da hipertensão arterial? Então, população-alvo ali, ó. Os muito idosos ou frágeis, né? Ou que tenham hipotensão postural.
Naqueles pacientes com aquela pressão entre 130 e 139 de sistólica, com 80 e 89 de diastólica e alto risco, e aqueles pacientes estágio 1, com baixo risco, você pode começar monoterapia, tá? Ou um diurético, tá? Um bloqueador de canal de cálcio, ou um IECA, ou BRA, tá? E o beta-bloqueador naqueles casos específicos, tá bom? Naqueles pacientes que têm hipertensão estágio 1, que lembra, ali na tabela anterior a gente mostrou que fica a critério médico você poder iniciar com uma monoterapia, tá? Mas, naquele estágio 1, você também pode começar com dupla medicação, tá? Então, você vai usar a associação de dois medicamentos, tanto naquele paciente estágio 1 de risco moderado ou alto e no hipertenso estágio 2 ou 3. Então, você vai iniciar com a associação de dois medicamentos. IECA ou BRA mais diurético, ou um bloqueador de canal de cálcio, e, em algumas condições específicas, o beta-bloqueador, tá? Não alcançou a meta, você vai associar um terceiro medicamento, tá? Cerca de 90% de controle. Então, IECA ou BRA, mais um bloqueador de canal de cálcio, mais um diurético, né? E considerar o beta-bloqueador naqueles pacientes específicos, tá? Então, uma curiosidade, naqueles pacientes que você quer, por exemplo, está usando IECA, enalapril, por exemplo, 10 miligramas, eu dobrar a dose do IECA e dobrar a dose do enalapril, tá? Ele vai melhorar 20% só a pressão arterial do paciente, tá? Então, recomenda-se, às vezes, associar uma outra classe de medicamento. Então, você dobrar a dose do medicamento, reduz só 20% da pressão arterial e aumenta os efeitos colaterais daquela droga. Então, aconselha-se acrescentar uma nova classe de medicamento para o paciente, tá? Precisou da quarta medicação? Aí você vai usar espironolactona, tá? Caso o paciente tenha algum efeito colateral, algum efeito adverso com a espironolactona, aí você pode considerar a eplerenona, tá? Que é o INSPRA que a gente tem disponível. Porque o paciente com ginecomastia, por exemplo, você pode considerar e trocar por eplerenona, tá? Não alcançou a meta, você vai adicionar algum outro medicamento. Aí pensar no beta-bloqueador, simpaticolítico de ação central, alfa-bloqueador, vasodilatador direto, tá? Uma outra recomendação, tentar passar para os pacientes, para melhorar a adesão ao tratamento, associações que tenham um comprimido só, tá? Isso que é um pouco ruim pelo SUS, porque o SUS não tem nenhuma medicação antihipertensiva que é associada no mesmo comprimido, tá? Então, sempre você tem que passar ali duas medicações para o paciente. Então, às vezes o paciente, pô, eu não tomava nada, minha pressão era 13 por 130 por 89, agora está 14 por 9, eu ganhei duas medicações, né? Então, isso aí o paciente às vezes não adere bem ao tratamento por ele estar tendo que tomar dois comprimidos. Então, se você conseguir uma associação de duas medicações em um só comprimido, melhora a adesão do paciente. A meta para todos os pacientes é a pressão abaixo de 13 por 8, tá? Independente. Se teve AVC, diabetes, doença coronariana e etc., abaixo de 13 por 8, tá? E uma outra mudança que teve foi em relação à urgência hipertensiva, tá? Então, o que é uma crise hipertensiva? É uma elevação aguda da pressão, importante, da pressão arterial, acompanhada ou não por lesão de órgão-alvo, tá? A PA é definida arbitrariamente como uma PA acima de 18 por 11, tá? E atualmente está se discutindo, então, se discutiu e tanto que mudou na diretriz, tá? O termo como urgência hipertensiva. Agora é recomendado usar elevação importante da PA, da pressão arterial, sem lesão progressiva de órgão-alvo. É um nome gigantesco para dizer a mesma coisa, tá? Então não se usa mais o nome agora urgência hipertensiva, agora a gente vai ter que falar elevação importante da PA sem lesão progressiva de órgão-alvo, tá? Que é justamente a mesma coisa da urgência hipertensiva da diretriz anterior, tá? Então aquele paciente que tem um nível elevado de pressão arterial, tá, acentuado, mas não tem uma lesão de órgão-alvo, tá? Esse paciente, você vai fazer uma combinação medicamentosa oral, ele não tem risco iminente de morte. E aí, ó, na diretriz anterior, o paciente tinha que ser revisto, né, acompanhado em 24 a 48 horas. Agora ele coloca, ó, o paciente tem que ser acompanhado ambulatorialmente de 1 a 7 dias, né? Então, é aquele paciente que chega com a pressão alta na UPA, lá no pronto-socorro, está com a pressão elevada, 18 por 11, mas não tem lesão de órgão-alvo, esse paciente não precisa ficar na UPA tomando medicação, tá?
paciente vai fazer acompanhamento ambulatorial de 1 a 7 dias, ele tem condição de procurar o posto de saúde para fazer esse acompanhamento lá, tá? Você pode colocar alguma medicação para ele tomar em casa, não precisa ficar na UPA, tá? Eu sei que é difícil, porque o paciente chegou com uma pressão arterial elevada lá na UPA, né? A família desesperada. Aí todo mundo começa a olhar feio para você porque você liberou um paciente com pressão alta para casa, tá? Mas é a recomendação da diretriz, esse paciente não precisa ficar lá, tá bom? Já a emergência hipertensiva, então o paciente tem uma lesão, uma pressão arterial elevada, mas ele tem lesão de órgão-alvo, tá? Então, o paciente que fez um edema agudo de pulmão, está infartando, o paciente que tem um risco iminente de morte. Esse paciente aí tem que ser internado na UTI, tem que receber medicação endovenosa, tá? Quais são as emergências hipertensivas? Encefalopatia, né? As cerebrovasculares, encefalopatia hipertensiva, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoide, um AVC isquêmico, tá? Na parte cardiocirculatória, paciente que está fazendo uma dissecção aguda de aorta, edema agudo de pulmão, infarto do miocárdio, paciente que está anginando, tendo dor no peito com aquela pressão elevada, tá? E assim por diante. Então, existem todas essas emergências hipertensivas que a gente tem que considerar e aí tratar o paciente internado numa unidade de terapia intensiva com medicação endovenosa, tá? Então, qual que é o fluxograma? Pressão acima de 180 por 110, tá? Se ele tiver uma lesão de órgão-alvo nova, tiver progredindo a lesão de órgão-alvo, é uma emergência hipertensiva, tá? Aí o paciente tem que fazer um tratamento intensivo. Então, nas crises catecolaminérgicas, edema agudo de pulmão e dissecção de aorta, tá? Você tem que reduzir a pressão arterial, a sistólica, abaixo de 140 na primeira hora, tá? Com um asterisco aqui para dissecção de aorta, ó, dissecção aguda de aorta. Daí você tem que baixar a pressão dele abaixo de 120 na primeira hora, tá bom? Se ele não tiver alguma dessas condições aqui, você tem que baixar a pressão arterial pelo menos 25% na primeira hora, tá? Abaixo de 160 por 100 de 2 a 6 horas e normalizar os valores de 24 a 48 horas. Aqui teria um asterisco para o AVC, né? Porque aí vai depender do paciente, aquele paciente que você vai trombolizar o paciente ou não, aí existe uma condição específica, tá? Então, se não houve lesão de órgão-alvo nova ou não está progredindo alguma lesão de órgão-alvo, mas ele tem uma elevação importante da pressão arterial, você pode introduzir alguma medicação para ele tomar em casa ou readequar o tratamento que ele já está usando e ele vai para o acompanhamento ambulatorial em até 7 dias, tá? As medicações que a gente tem disponível para usar endovenosa nas emergências hipertensivas. Então, o nitroprusiato, tá? Ele tem um início imediato ali, vai a duração de 1 a 2 minutos ali, o início de ação dele, tá? A nitroglicerina, tá? E a gente vai usar mais aqui, ó, na insuficiência coronariana ou no edema agudo de pulmão, tá? Metoprolol endovenoso, esmolol, hidralazina. Então, existe essa tabelinha aqui lá na diretriz. Então, vocês podem consultar aí para poder deixar gravado, né? Existe a dose, como faz a administração, o início de ação dela e quais são as indicações, tá? Então, na crise hipertensiva, a elevação importante da pressão arterial acima de 180 por 110, sem lesão de órgão-alvo, tá? Sem um risco de morte para o paciente. Então, aquela urgência hipertensiva, mandar o paciente ambulatorialmente, tá? Só avaliar se tem lesão de órgão-alvo ou não, tá? E aqui, essa pirâmide mostra para você como é que você classifica o paciente. Então, aquele paciente que está com uma pressão arterial abaixo de 13/8, tomando uma, duas medicações, ou até três medicações, o paciente tem uma hipertensão controlada, tá? Se a pressão ainda está se mantendo acima de 130/80, tá? E tomando uma ou duas medicações, ele tem uma hipertensão não controlada. Acima de 3 medicações, hipertensão resistente, e acima de 5 medicações, uma hipertensão refratária, tá? Só nomenclatura para a gente poder classificar o paciente. E aí, ó, isso aqui é a fisiopatologia da hipertensão. Então, o paciente está hipertenso, usando medicação ali do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E mantendo ainda uma hipertensão resistente, o provável causa seja hiperaldosteronismo. Então, por isso que a gente entra com aldosterona para esses pacientes, com uma quarta droga lá, tá? E naqueles pacientes que têm hipertensão refratária, já está usando 4 drogas ou mais,
tá? E ainda mantém a hipertensão, ele provavelmente tem uma hiperatividade simpática, e é aí que a gente vai entrar, então, com beta-bloqueador, ou simpático lítico central, ou alfa-bloqueador, tá? Então, como é que a gente, qual que é o fluxograma? Então, a gente vai excluir que o paciente tem uma pseudoresistência, às vezes ele não está tomando a medicação corretamente, tá? Se ele tiver uma hipertensão resistente verdadeira, tá? Medidas não medicamentosas para esse paciente e tratamento medicamentoso, tá? Sempre otimizar um tratamento tríplice para esse paciente, né? Então, o paciente tem hipertensão resistente, tratamento tríplice. Diurético tiazídico ou similar, e Ecobra e bloqueador de canal de cálcio. Nas doses plenas toleradas pelo paciente. E aí ele coloca essa condição, ó, substituir, se possível, tá? Substituir o hidroclorotiazida por clortalidona ou indapamida. Se a PA se mantiver acima de 130 por 80, aí a gente vai racionalizar essa terapia. Se ele tiver uma taxa de filtração glomerular acima de 30, tá? A gente vai usar IECA ou BRA com bloqueador de canal de cálcio, diurético tiazídico ou similar. Se tiver uma taxa de filtração glomerular menor, tá? Aí ele coloca uma condição de você trocar o hidroclorotiazida por clortalidona ou colocar aqui um diurético de alça, que é a furosemida, por exemplo, tá? Precisou adicionar o quarto medicamento, então, antagonista dos mineralocorticoides, né, que é a espironolactona, se for tolerável. Se o paciente tolerar bem a espironolactona. Se não tolerar, aí você pode trocar pela eplerenona, tá bom? Que é a mesma dose, 25 miligramas e 50, tá? Precisou do quinto medicamento, beta-bloqueador, alfa-agonista ou alfa-bloqueador, tá? E precisou de um sexto medicamento, aí entra a hidralazina. Essa terapia intervencionista, tá, que é uma ablação por radiofrequência lá na região do rim, isso aqui não está muito difundido ainda no Brasil, tá? Mas ele coloca como essa condição aqui, mas não é a nossa realidade, tá? Então, sempre ter aquela abordagem multidisciplinar com o paciente e com os familiares do paciente, tá? O médico, o enfermeiro, né, nutricionista, o agente comunitário de saúde, endócrino, vascular, farmacêutico, neuro, nefro, cardiologista, educador físico, todo mundo, tá? Ter aquela abordagem multidisciplinar. Isso aqui no SUS é muito mais fácil de se fazer do que na rede privada, né? Então, essa é uma das vantagens do SUS, esse acompanhamento multidisciplinar é muito mais fácil e passível de ser feito, tá? E lembrar, né, evitar fumar, controlar o peso, ter uma alimentação mais saudável e poder ter uma pressão arterial mais controlada, tá bom? Essas foram as condições aí da nova diretriz que eu trouxe para vocês. Então, vamos, se alguém tiver alguma pergunta aí que eu puder responder. Flávio, só um adendo aqui, falando sobre as crises hipertensivas, né? As emergências hipertensivas que você falou, né? Quando tem a lesão de um órgão-alvo já, é importante frisar para o pessoal, principalmente em relação ao AVC agudo, porque o que a gente vê muitas vezes, né? O médico, às vezes, ele olha o paciente, está numa emergência hipertensiva, está lá com 185, 190, 200 de PA, e aí o médico entra nessa linha de querer baixar a pressão arterial do paciente. Então, assim, Aham, lembrando que, né, a não esquecer da diretriz do AVC, que a gente vai exato. tentar manter uma meta de pressão ali 185 por 110 no paciente que vai trombolizar. Só que, um detalhe, né, não somos nós que estamos no pronto-socorro, no pronto atendimento, que vamos definir se esse paciente vai trombolizar ou não, e sim o serviço que vai trombolizar, né? Aqui na nossa região, ou vai ser o HU ou vai ser o Bom Jesus. Então, lembrar que muitas vezes esse paciente está com 200, 220 de sistólica, a gente tentar não mexer nessa pressão, né? Visto que a maior incidência dos AVCs são de origem isquêmica, então esse paciente provavelmente vai estar bastante hipertenso mesmo, mas lembrando que a gente não pode reduzir drasticamente essa PA. Né, só um adendo, assim, porque às vezes o pessoal fica, mas lá na diretriz está falando que é emergência hipertensiva, Exatamente. né? E foi até o adendo que eu disse, porque ali naquele quadrinho que eu mostrei, ele não contempla o AVC ali. Então, por isso que eu fiz Uhum, essa recomendação, que é, não está incluído o AVC ali, porque justamente tem essa particularidade. Exatamente, muito, muito bem colocado, Karine. perfeito.
Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, doutor Flávio. Queria saber sobre a questão ali do espirulactona, que às vezes não sei se é correto, porque a maioria que eu já vi em alguns lugares. Por exemplo, quando você está com taxa de filtração ali muito baixa, não seria recomendado, por exemplo, uma creata acima de 2, 2,5, não seria muito recomendado colocar espirulactona associado. É verdade ou não? Sim, porque justamente o paciente renal crônico, né, a espironolactona é um poupador de potássio, né? Então, se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular mais baixa, ali, um paciente que retém mais potássio também, aí pode fazer uma hipercalemia. Então, realmente não é recomendado para esse paciente aí, tá? Então, nesse caso, por exemplo, eu estaria o paciente tá hipertenso, ele está ali com as três classes ali, né? Você falou bem ali sobre a questão da taxa de filtração, quando está acima de 30 e abaixo de 30 da para furosemida e acima de azídico. Lógico, levar IECA e BRA e também os bloqueadores de canal de potássio, de cálcio, quer dizer. Aí, nesse caso, se a pessoa tem uma DRC que está com a create maior, é, consequentemente, a gente Você poderia pula para o próximo isentar. estágio da pirâmide ali. Tá, beleza, então. Beleza. Exatamente. Valeu, cara. Bacana. Pessoal, houve algumas mudanças, não foram tantas, né? Mais assim, burburinho e falatório da mídia mesmo, né? Polemizando a situação, tá? Mas eu acho que ficou bem didática, bem compreensível essa nova diretriz aí. Lembrar que é obrigação de todo mundo saber tratar a hipertensão, né? Então, eu acho que é uma aula muito importante. Para a próxima aula, para a próxima semana, eu estou preparando a nova diretriz de dor torácica também, que ficou bem legal, bem bacana, para a gente poder discutir aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Quiser mandar no chat, quiser abrir o microfone.